Menino de rua descobre o segredo dos ricos e uma verdade chocante o transforma para sempre. Em meio a arranha-céus imponentes e avenidas abarrotadas de carros, Lucas, um menino de rua de apenas 12 anos, vive sua rotina de luta diária. Os olhos dele, grandes e cansados, refletem a frieza e a indiferença da cidade. Nas praças, ele observa multidões passarem sem notar sua presença, como se fosse um fantasma, enquanto sonha em um dia experimentar um pouco da riqueza que orbitava ao seu redor. Mas a verdade é que sua vida se resume a correr de um lugar para outro, atrás de comida, abrigo e alguma esperança. Certa manhã, enquanto explorava um beco escuro, Lucas tropeçou em algo duro. Curioso, abaixou-se e retirou do chão um velho registro empoeirado, desgastado pelo tempo. Ao abrir, seu coração disparou. O que estava ali dentro prometia mais emoção do que toda a sua vida até então. Eram documentos que expunham os segredos obscuros por trás das fortunas de milionários da cidade, tramas de corrupção e traição que formavam uma rede invisível e repugnante. Lucas sentiu um frio na espinha. Fascinado, ele decidiu investigar. De uma esquina a outra, recolhia informações, conectando os pontos como se fosse um detetive. A cada nova pista, mais seu coração acelerava. Aquela riqueza que tanto almejava estava alicerçada em mentiras, em pessoas que destruíam vidas sem remorso. Ele se sentiu enérgico, mas também sobrecarregado pela realidade que desnudava. A adrenalina da busca se misturava com a dor do despertamento. A sua investigação o levou a cruzar caminhos com outros personagens, de rostos conhecidos. Conheceu uma mulher que gritou em um protesto e viu as injustiças que Lucas sempre presenciou. E em meio a essa nova era de descobertas, ele esbarrou em um nome, um magnata conhecido na cidade, figura admirada e temida. A contagiante excitação logo se transformou em medo. Lucas percebeu que estava no centro de um jogo perigoso. Agora, o menino de rua não estava apenas lutando pela sobrevivência. Ele estava armado de informações que podiam derrubar o império de um dos homens mais poderosos da cidade. E esse homem não hesitaria em silenciá-lo para proteger seus segredos. Mas Lucas não sabia que, ao fazer isso, ele também desenterraria conexões inesperadas de seu passado familiar com esses poderosos. Cada nova revelação trazia um peso maior, mexendo com suas emoções e crenças. A tensão aumentava a cada dia. Ele se via dividido entre o desejo de expor toda a verdade ou retornar à segurança da vida que conhecia, mesmo que essa vida fosse repleta de sofrimento. Uma noite, ao olhar para a sombra de um edifício luxuoso, se lembrou de sua mãe, suas risadas e suas promessas. Mas certo de que o tempo se esgotava, Lucas se viu em um beco sem saída. E então, em um momento de silêncio ensurdecedor, uma revelação devastadora sobre sua família caiu como um raio. O que ele descobriu poderia mudar tudo. Agora, a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde ele iria para desenterrar os segredos que cercavam seu mundo? Enquanto o brilho das luzes da cidade ofuscava a escuridão ao seu redor, Lucas se preparou para confrontar o magnata. Mas o que ele não sabia era que esse homem sempre estava um passo à frente, com um plano sombrio que poderia mudar seu destino para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ai, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sentiu o peso da revelação apertar seu coração. A história da sua família começava a ganhar contornos que ele nunca imaginara. No mesmo instante, os ecos de risadas e promessas de sua mãe desapareceram, dando lugar a imagens sombrias de traição e dor. A verdade que ele buscava parecia estar mais próxima, mas também mais ameaçadora. Um frio percorreu sua espinha na escuridão do beco. E foi então que tudo mudou. Uma explosão fez o chão tremer sob seus pés. Uma lufada de ar quente e poeira voou em sua direção, enquanto um grito cortou o silêncio da noite. Cuidado! Ele se virou, o terror refletido em seus olhos grandes e assustados. No meio da confusão, uma figura encapuzada surgiu. Liliana, a mulher do protesto, estava ali, seu rosto pálido iluminado por um clarão. Lucas, precisamos ir! Ela puxou sua mão, arrastando-o para longe da cena. Mas eles não estavam em segurança. Ao fundo, chamativos flashes de luzes azuis e vermelhas começaram a girar, revelando a tropa da polícia já se aproximando. O caos se instalou. Pessoas corriam, gritos ecoavam. Havia uma multidão se espalhando. Mas no meio disso tudo, algo chamava a atenção de Lucas. Dentro da multidão, ele viu um homem que conhecia bem. O magnata. Era ele, com um olhar de fúria e determinação, gritando ordens, enquanto bloqueava a saída do beco. O pânico tomou conta de Lucas. Como ele pôde ser tão imprudente? O que deveria ser uma busca pela verdade, agora parecia um jogo mortal. Enquanto Liliana o puxava, Lucas não conseguia desviar os olhos do magnata. Havia algo em seu olhar que o paralisou, um reconhecimento. Ele não é apenas o homem poderoso que Lucas desejava derrubar. Era alguém de seu passado. O coração de Lucas disparou com a revelação. Ele lembrava de uma noite distante, uma conversa preservada em fragmentos de memória e silêncios. Ele sabia que aquele homem é quem havia se aproveitado de sua família, levando tudo o que eles tinham. Você é parente meu! Ele gritou, as palavras escapando de sua boca como se fossem a chave para um mistério muito maior. Mas Liliana não parou. Estamos em perigo, Lucas. Vamos! E nesse instante, como se o universo tivesse uma pista do que estava prestes a acontecer, uma patrulha da polícia passou pelo beco, cercando a saída. A tensão cresceu. Lucas hesitou, pensando em tudo que tinha descoberto, na verdade que parecia cada vez mais opressora. De repente, um grito cortante ecoou. Uma explosão foi seguida por uma chuva de destroços. As paredes do beco tremiam. Um pedaço de concreto caiu próximo a eles. Liliana se jogou para o lado, mas Lucas ficou paralisado, absorvendo a calamidade. Ali, naqueles segundos, sua vida se desmanchou em flashes de imagens. Sua mãe, o magnata, mentiras e traições. Tudo se entrelaçava de forma caótica. Felizes em meio à destruição. A multidão parecia estar em um transe coletivo. E mais uma vez, o olhar de Lucas se encontrou com o do magnata. Havia um reconhecimento, mas também uma brutalidade.
O homem sorriu, um sorriso não amigável. Você não sabe o que está realmente buscando, garoto. Quando descobrir, pode ser tarde demais. A ameaça implícita o atravessou como um golpe. Agora, a luz da verdade que uma vez parecia ser tão clara estava envolta em sombras. Lucas estava no centro de uma tempestade. E a verdade que ele tanto desejava expor poderia muito bem ser a sua própria condenação. Enquanto a poeira se assentava, ele virou-se para Liliana. Eu quero saber. Eu preciso saber. O desespero em sua voz era palpável. Mas o que Lucas não sabia era que a resposta que ele buscava estava mais próxima e mais devastadora do que ele poderia imaginar. Cada passo que tomasse nesse jogo poderia ser sua última jogada. O tempo estava se esgotando. E o magnata sempre um passo à frente. Aguardando o momento perfeito para destruir os fragmentos da vida de Lucas. Lucas olhou fixamente para Liliana, a urgência em seu olhar, refletida no seu próprio coração acelerado. Eu quero saber! Eu preciso saber! A voz dele era um sussurro apimentado de desespero e determinação. Mas antes que ela pudesse respondê-lo, outra explosão irrompeu na escuridão, mais próxima agora. O chão parecia vibrar sob seus pés, como se a cidade estivesse viva, tremendo com os ecos de um caos vegetativo. Vamos! Gritou Liliana, puxando-o mais uma vez. Ele a seguiu, mas sua mente estava em frangalhos. As sombras do beco oprimiam, e o sorriso maligno do magnata permanecia cravado em sua memória. Aquela conexão era aterradora. Ele era um estranho e, ao mesmo tempo, algo íntimo. Um fragmento perdido da história de Lucas, agora se revelando como um pesadelo. Quando chegaram na esquina, o resplendor azul e vermelho das sirenes iluminava o céu noturno. A polícia estava a poucos passos e a multidão se espalhava como folhas levadas pelo vento. Em meio ao pânico, algo chocante aconteceu. Uma voz conhecida cortou o ar. Lucas! Lucas! Era sua mãe, a mulher que ele achava que estava morta. A aparência dela desgastada, mas inegavelmente viva, desafiou tudo o que ele costumava acreditar. O mundo ao redor deles parecia desmoronar. Lucas hesitou incrédulo. Liliana, percebendo seu atraso, não conseguiu segurar sua mão. Não! Você não pode! Ela gritou decidida. Sem condições de compreender, Lucas começou a andar em direção à sua mãe. Cada passo parecia um século, mas o chamado dela o puxava, como um imã. Você não pode esconder a verdade para sempre. Os olhos da mulher refletiam uma mistura de amor e dor. Havia algo mais lá, um segredo profundo que a fazia permanecer na obscuridade. Lucas, eu preciso que você saiba. Uma onda de sentimentos invadiu Lucas, confundindo sua mente. O magnata respirava aliviado da distância, mas os olhos dele estavam fixos em Lucas, como se soubesse que um mistério maior estava prestes a ser revelado. E então, tudo mudou de novo. Um grito ressoou entre as sirenes. Um tiro disparou na direção da multidão. O caos se instalou. O pânico irrompeu como uma onda. Corram! Alguém berrou e a multidão se agitou. Liliana o puxou de volta, mas Lucas estava paralisado. Mãe! Ele gritou, mas ela foi empurrada pela multidão em direção à saída, desaparecendo no caos. A conexão que ele acabou de descobrir foi brutalmente arrancada dele de novo. Desesperado, Lucas olhou para Liliana, que estava em estado de choque. Ele está aqui! Gritou ela, apontando para o magnata, agora se aproximando.
Ele sabe que você está próximo. O pânico era palpável no ar. Mas então Lucas, em um momento sem igual, decidiu. Ele não tinha mais medo. Com a adrenalina pulsando, ele avançou. Eu vou descobrir a verdade. Kicks e socos ecoavam enquanto a multidão se dispersava. O magnata, ficando mais perto, chamava por ele com um sorriso dissimulado. A sobressalente revelação de Lucas sobre sua mãe e a conexão com o magnata era um labirinto. Mas agora tudo se amontoava na sua mente. Você não é quem você pensa que é, garoto! Bradou o magnata, sua voz cortando através do barulho ensurdecedor. Lucas sentiu um papel em seu bolso. Era o registro empoeirado que ele havia descoberto. Na pressa ele puxou e enquanto seus olhos deslizavam por aquelas páginas, uma nova verdade começou a se desdobrar. As assinaturas. Ele reconheceu uma delas. Seu coração disparou. Um golpe na sua vida. Uma revelação estonteante. Tudo aquele que lutava, a vida que tomaria, poderia muito bem ser uma armadilha. Ele olhou para Liliana, buscando respostas. Mas a pergunta que ecoava na primeira frente de sua mente agora pinchava. Quem realmente era ele? E que papel sua mãe realmente tinha no jogo sinister daquela cidade? Enquanto a poeira da confusão se assentava, a única coisa clara era que ele estava prestes a descobrir verdades que poderiam destruir não apenas quem ele pensava ser, mas também aquelas que ele amava. O magnata sorriu, um sorriso que fazia o mundo ao redor tremer. E no fundo de tudo, uma dúvida agarrou sua alma. O que ele sabia sobre a verdade e o lado de sua mãe poderia ser apenas mais uma camada de mentiras. Lucas olhou fixamente para Liliana, a urgência em seu olhar refletida no seu próprio coração acelerado. Eu quero saber. Eu preciso saber. A voz dele era um sussurro apimentado de desespero e determinação. Mas antes que ela pudesse respondê-lo, outra explosão irrompeu na escuridão. Mais próxima agora. O chão parecia vibrar sob seus pés, como se a cidade estivesse viva, tremendo com os ecos de um caos vegetativo. Vamos! Gritou Liliana, puxando-o mais uma vez. Ele a seguiu, mas sua mente estava em frangalhos. As sombras do beco oprimiam e o sorriso maligno do magnata permanecia cravado em sua memória. Aquela conexão era aterradora. Ele era um estranho e, ao mesmo tempo, algo íntimo, um fragmento perdido da história de Lucas, agora se revelando como um pesadelo. Quando chegaram na esquina, o resplendor azul e vermelho das sirenes iluminava o céu noturno. A polícia estava a poucos passos e a multidão se espalhava como folhas levadas pelo vento. Em meio ao pânico, algo chocante aconteceu. Uma voz conhecida cortou o ar. Lucas! Lucas! Era sua mãe, a mulher que ele achava que estava morta. A aparência dela, desgastada, mas inegavelmente viva, desafiou tudo o que ele costumava acreditar. O mundo ao redor deles parecia desmoronar. Lucas hesitou incrédulo. Liliana, percebendo seu atraso, não conseguiu segurar sua mão. Não! Você não pode! Ela gritou, decidida. Sem condições de compreender, Lucas começou a andar em direção à sua mãe. Cada passo parecia um século, mas o chamado dela o puxava como um ímã. Você não pode esconder a verdade para sempre. Os olhos da mulher refletiam uma mistura de amor e dor.
Havia algo mais lá, um segredo profundo que a fazia permanecer na obscuridade. Lucas, eu preciso que você saiba. Uma onda de sentimentos invadiu Lucas, confundindo sua mente. O magnata respirava aliviado da distância, mas os olhos dele estavam fixos em Lucas, como se soubesse que um mistério maior estava prestes a ser revelado. E então, tudo mudou de novo. Um grito ressoou entre as sirenes. Um tiro disparou na direção da multidão. O caos se instalou. O pânico irrompeu como uma onda. Corram! Alguém berrou e a multidão se agitou. Liliana o puxou de volta, mas Lucas estava paralisado. Mãe! Ele gritou. Mas ela foi empurrada pela multidão em direção à saída, desaparecendo no caos. A conexão que ele acabou de descobrir foi brutalmente arrancada dele de novo. Lucas, nós temos que sair! Gritou Liliana, sua voz tremendo. Mas Lucas não a ouviu. O que estava acontecendo? Ele olhou para a multidão desenfreada e, de repente, sentiu uma mão em seu ombro. Era o magnata, um sorriso sinistro brincando em seus lábios. Você sempre esteve mais próximo do que imagina. Garoto! Ele disse, seu tom baixo e enigmático. A verdade que você procura, ela está conectada a muito mais do que você pode compreender. Lucas ficou paralisado. As palavras dele ecoavam dentro de sua cabeça. O que você sabe sobre minha mãe? Onde ela está? O homem se aproximou e Lucas sentiu o cheiro metálico da pólvora no ar. O magnata então riu. Sua mãe? Ah, Lucas, ela está viva, mas em uma prisão que você não pode imaginar. E a verdade que você tão desesperadamente busca é o maior segredo que nossa família esconde. A palavra família cortou Lucas como uma faca. O que você está dizendo? Ele já não sabia identificar se estava com raiva ou confuso. O magnata continuou. Ela fez escolhas que agora podem custar muito mais do que você pensa. Nesse momento, uma explosão de lembranças passou pela mente de Lucas. Seu passado, as risadas da infância, as promessas feitas por sua mãe. Tudo começou a girar. Foi como um filme que rodava rápido demais. Ele não queria acreditar, mas a conexão estava ali, pulsando na escuridão daquele beco. Por que você está fazendo isso? Lucas respirou fundo, a adrenalina disparando em suas veias. O que você deseja? O magnata apenas sorriu. Desejo que você escolha seu futuro. Vamos revelar essa verdade juntos. Mas esteja avisado, Lucas. A verdade pode ser a sua ruína. Alguns segredos não estão prontos para serem descobertos. Antes que Lucas pudesse entender, o magnata virou-se e começou a se afastar. Lucas não sabia se deveria continuar a correr atrás dele, se deveria entrar em uma nova realidade cheia de incertezas e mentiras. Lucas! Uma voz familiar rompeu sua confusão. Era sua mãe aparecendo novamente entre a multidão. Você não deveria estar aqui! Volte agora! Mas o pânico no olhar dela disfarçava algo mais profundo. Um terror genuíno. E imediatamente o ritmo de seu coração disparou. O choque tomou conta dele. O que ela queria dizer? Ele estava no centro de um labirinto, cercado por mentiras e revelações. Agora, a última peça do quebra-cabeça estava escorregando entre seus dedos.
E a verdade que ele tanto procurava poderia muito bem levá-lo a perder tudo, inclusive a sua mãe de vez. No fundo de tudo, a dúvida agarrou sua alma. O que ele sabia sobre a verdade e o lado de sua mãe poderia ser apenas mais uma camada de mentiras. Lucas estava paralisado, o peito apertado com a confusão. Sua mãe estava bem ali, chamando por ele em meio ao caos. Mas como isso é possível? Liliana o puxou para longe, mas ele se virou, não conseguindo tirar os olhos dela. E com isso, a multidão parecia desaparecer. Você não pode ir até ela! Gritou Liliana, mas Lucas estava com os olhos fixos em sua mãe. Mãe! A voz dele saiu rasgada, misturada com emoção e incredulidade. A mulher avançou, mas a multidão em pânico a empurrou. Lucas queria correr, mas algo o prendeu no lugar. Então, algo incrível aconteceu. O homem de terno, com uma expressão sombria, emergiu da multidão. Era um magnata, e com ele, um jeito autoritário que deixava todos paralisados. Ele direcionou o olhar para Lucas. Não se aproxime dela! A voz soou como um trovão na noite. Lucas sentiu um frio percorrer sua coluna. O terror misturava-se à fúria. Ele gritou de volta. Você não pode pará-la, é minha mãe. Mas o magnata sorriu, agora tão próximo que Lucas podia sentir o seu bafo quente. Você não sabe nada sobre sua mãe ou sobre você mesmo, garoto. E em um único instante tudo mudou. Com um movimento brusco, o magnata puxou algo de seu bolso. Era um documento. Ele o estendeu para Lucas. Muito mais que um pedaço de papel. A imagem na folha era de uma jovem mulher, sorridente, ao lado de um homem. Um homem que Lucas reconhecia. Era ele. Você é o filho dela, o magnata disse, e o verdadeiro herdeiro deste império. Lucas olhou para a imagem e tudo girou em sua mente. O que está acontecendo? Ele se despedaçou. A confusão agora tomando conta. Isso não pode ser verdade. A afirmação do magnata parecia impossível, mas a foto estava ali. Era a revelação que ele não queria ouvir. Ela te escondeu a verdade, o magnata disse, aproximando-se ainda mais. Há anos sua mãe me prometeu que você nunca saberia quem realmente é, que você cresceria longe disso. A voz dele era fria, calculada, e Lucas teve a sensação de que seu mundo inteiro acabara de desmoronar. A mãe de Lucas, então, apareceu entre os destroços da multidão. Lucas! Zezé, desesperada e em lágrimas. Você não pode acreditar nele. Isso é uma armadilha. Ele queria acreditar nela, mas cada palavra da mulher à sua frente soava como uma mentira. Você pode fazer parte de algo muito maior, continuou o magnata. Ou pode ficar aqui e ser apenas mais um menino de rua. Lucas sentiu o peso do que estava sendo oferecido. Poder, conhecimento, talvez até uma família que ele mal conhecia. Mas o olhar de sua mãe o fixava. O desespero visível nas feições dela. Você não pode confiar nele, ela gritou, o tom de sua voz se elevando ao desespero. Nesse momento, uma sirene cortou a noite, o som de mais polícia chegando, e Lucas se viu dividido. Os sentimentos conflitantes pulsando dentro dele. Finalmente, sentindo a carga de toda aquela verdade, virou-se novamente para o magnata. As palavras escaparam de sua boca. Você está mentindo! Não vou fazer parte disso! A decisão de escapar parecia mais forte. Mas enquanto corriam, um novo barulho ecoou. Uma explosão mais próxima.
A real força do caos desabando sobre eles. No vértice da confusão, uma sombra surgiu. Era um homem encapuzado, que empunhava uma arma. "Ninguém sai!" ele gritou. E a multidão estremeceu. Lucas olhou para a mãe, depois para o magnata, agora em pé contra a parede. O jogo havia mudado. Mais uma vez! O pânico estava em alta. Lucas não sabia como a realidade havia se transformado de uma busca pela verdade em um pesadelo. E então um golpe de realidade atingiu. Ele era parte de algo que nunca pediu e que poderia ser muito mais do que entendia. E enquanto as luzes da polícia iluminavam a cena, tudo girou em uma nova direção. A verdade era mais mortal do que ele poderia imaginar. Lucas estava paralisado, o peito apertado com a confusão. Sua mãe estava bem ali, chamando por ele em meio ao caos. Mas como isso era possível? Liliana o puxou para longe, mas ele se virou, não conseguindo tirar os olhos dela. E com isso, a multidão parecia desaparecer. "Você não pode ir até ela!" gritou Liliana. Mas Lucas estava com os olhos fixos em sua mãe. "Mãe!" A voz dele saiu rasgada, misturada com emoção e incredulidade. A mulher avançou, mas a multidão em pânico a empurrou. Lucas queria correr, mas algo o prendeu no lugar. Então, algo incrível aconteceu. Um homem de terno, com uma expressão sombria, emergiu da multidão. Era o magnata. E com ele, um jeito autoritário que deixava todos paralisados. Ele direcionou o olhar para Lucas. "Não se aproxime dela." A voz soou como um trovão na noite. Lucas sentiu um frio percorrer sua coluna. O terror misturava-se à fúria. Ele gritou de volta: "Você não pode pará-la! É minha mãe!" Mas o magnata sorriu, agora tão próximo que Lucas. Podia sentir o seu bafo quente. "Você não sabe nada sobre sua mãe ou sobre você mesmo, garoto!" E em um único instante, tudo mudou. Com um movimento brusco, o magnata puxou algo de seu bolso. Era um documento. Ele o estendeu para Lucas, muito mais que um pedaço de papel. A imagem na folha era de uma jovem mulher, sorridente, ao lado de um homem. Um homem que Lucas reconhecia. Era ele! "Você é o filho dela", o magnata disse, "e o verdadeiro herdeiro deste império." Lucas olhou para a imagem e tudo girou em sua mente. O que está acontecendo? Ele se despedaçou, a confusão agora tomando conta. Isso não pode ser verdade. A afirmação do magnata parecia impossível. Mas a foto estava ali. Era a revelação que ele não queria ouvir. "Ela te escondeu a verdade", o magnata disse, aproximando-se ainda mais. "Há anos sua mãe me prometeu que você nunca saberia quem realmente é, que você cresceria longe disso." A voz dele era fria, calculada, e Lucas teve a sensação de que seu mundo inteiro acabara de desmoronar. A mãe de Lucas, então, apareceu entre os destroços da multidão. "Lucas!" Zezé, desesperada e em lágrimas. "Você não pode acreditar nele. Isso é uma armadilha." Ele queria acreditar nela, mas cada palavra da mulher à sua frente soava como uma mentira. "Você pode fazer parte de algo muito maior", continuou o magnata. "Ou pode ficar aqui e ser apenas mais um menino de rua." Lucas sentiu o peso do que estava sendo oferecido. Poder, conhecimento, talvez até uma família que ele mal conhecia. Mas o olhar de sua mãe o fixava, o desespero visível nas feições dela. "Você não pode confiar nele!" Ela gritou, o tom de sua voz se elevando ao desespero. Nesse momento, uma sirene cortou a noite, o som de mais polícia chegando, e Lucas se viu dividido,
os sentimentos conflitantes pulsando dentro dele. Finalmente, sentindo a carga de toda aquela verdade, ele virou-se novamente para o magnata. As palavras escaparam de sua boca. Você tá mentindo! Não vou fazer parte disso! A decisão de escapar parecia mais forte. Mas enquanto corriam, um novo barulho ecoou. Uma explosão mais próxima à real força do caos desabando sobre eles. No vértice da confusão, uma sombra surgiu. Era um homem encapuzado que empunhava uma arma. Ninguém sai, ele gritou, e a multidão estremeceu. Lucas olhou para a mãe, depois para o magnata, agora em pé contra a parede. O jogo havia mudado mais uma vez. O pânico estava em alta. Lucas não sabia como a realidade havia se transformado de uma busca pela verdade em um pesadelo. E então, um golpe de realidade atingiu. Ele era parte de algo que nunca pediu e que poderia ser muito mais do que entendia. E enquanto as luzes da polícia iluminavam a cena, tudo girou em uma nova direção. Então, o homem encapuzado apontou a arma para Lucas e gritou: "Vocês dois! Mãe e filho, venham comigo!" A multidão se agitou e Lucas a viu. A mulher que ele achava que conhecia tão bem estava ali, paralisada, fria, olhando para o homem. Um pânico indizível misturado a um olhar de reconhecimento se moldava em seu rosto. "Quem é você?" gritou Lucas, mas o encapuzado manteve o olhar fixo em sua mãe. "Você sabe o que precisa fazer, Zezé. Se não quiser que seu filho pague o preço, siga minhas ordens." E naquele instante, tudo desmoronou. A verdade que ele procurava não era apenas sobre sua herança, mas sobre segredos mais profundos, obscuros. Lucas olhou para a mãe, sua mente girando. Ela não era apenas a mulher que o deixara em busca de uma vida melhor. Era parte de algo monstruoso, e ele era um peão nesse jogo terrível. A tensão ficou insuportável. E enquanto a sirene da polícia se aproximava, Lucas percebeu que estava prestes a descobrir não apenas quem era, mas se estava disposto a enfrentar a verdade que poderia destruí-lo de uma vez por todas. E a pergunta ecoava em sua mente: ele ainda poderia confiar em sua mãe? Lucas estava paralisado, o peito apertado com a confusão. Sua mãe estava bem ali, chamando por ele em meio ao caos. Mas como isso era possível? Liliana o puxou para longe, mas ele se virou, não conseguindo tirar os olhos dela. E com isso a multidão parecia desaparecer. "Você não pode ir até ela!" gritou Liliana. Mas Lucas estava com os olhos fixos em sua mãe. "Mãe!" A voz dele saiu rasgada, misturada com emoção e incredulidade. A mulher avançou, mas a multidão em pânico a empurrou. Lucas queria correr, mas algo o prendeu no lugar. Então algo incrível aconteceu. Um homem de terno, com uma expressão sombria, emergiu da multidão. Era o magnata, e com ele um jeito autoritário que deixava todos paralisados. Ele direcionou o olhar para Lucas. "Não se aproxime dela!" A voz soou como um trovão na noite. Lucas sentiu um frio percorrer sua coluna. O terror misturava-se à fúria. Ele gritou de volta: "Você não pode pará-la! É minha mãe!" Mas o magnata sorriu, agora tão próximo que Lucas podia sentir o seu bafo quente. "Você não sabe nada sobre sua mãe ou sobre você mesmo, garoto." E em um único instante, tudo mudou. Com um movimento brusco, o magnata puxou algo de seu bolso. Era um documento. Ele o estendeu para Lucas, que muito mais que um pedaço de papel. E a imagem na folha era de uma jovem mulher sorridente, ao lado de um homem que Lucas reconhecia. Era ele, o filho dela, o magnata disse, e o verdadeiro herdeiro deste império. Lucas olhou para a imagem e tudo girou em sua mente.
O que está acontecendo? Ele se despedaçou, a confusão agora tomando conta. Isso não pode ser verdade. A afirmação do magnata parecia impossível, mas a foto estava ali. Era a revelação que ele não queria ouvir. Ela te escondeu a verdade, o magnata disse, aproximando-se ainda mais. Há anos, sua mãe me prometeu que você nunca saberia quem realmente é. Que você cresceria longe disso. A voz dele era fria, calculada, e Lucas teve a sensação de que seu mundo inteiro acabara de desmoronar. A mãe de Lucas, então, apareceu entre os destroços da multidão. Lucas! Zezé, desesperada e em lágrimas. Você não pode acreditar nele! Isso é uma armadilha! Ele queria acreditar nela, mas cada palavra da mulher à sua frente soava como uma mentira. Você pode fazer parte de algo muito maior, continuou o magnata. Ou pode ficar aqui e ser apenas mais um menino de rua. Lucas sentiu o peso do que estava sendo. Oferecido poder, conhecimento, talvez até uma família que ele mal conhecia. Mas o olhar de sua mãe o fixava, o desespero visível nas feições dela. Você não pode confiar nele! Ela gritou, o tom de sua voz se elevando ao desespero. Nesse momento, uma sirene cortou a noite, o som de mais polícia chegando, e Lucas se viu dividido, os sentimentos conflitantes pulsando dentro dele. Finalmente, sentindo a carga de toda aquela verdade, ele virou-se novamente para o magnata. As palavras escaparam de sua boca. Você está mentindo! Não vou fazer parte disso! A decisão de escapar parecia mais forte. Mas enquanto corriam, um novo barulho ecoou. Uma explosão mais próxima. A real força do caos desabando sobre eles. No vértice da confusão. Uma sombra surgiu. Era um homem encapuzado que empunhava uma arma. Ninguém sai! Ele gritou. E a multidão estremeceu. Lucas olhou para a mãe. Depois para o magnata, agora em pé contra a parede. O jogo havia mudado mais uma vez. O pânico estava em alta. Lucas não sabia como a realidade havia se transformado de uma busca pela verdade em um pesadelo. E então um golpe de realidade atingiu. Ele era parte de algo que nunca pediu e que poderia ser muito mais do que entendia. E enquanto as luzes da polícia iluminavam a cena, tudo girou em uma nova direção. Então, o homem encapuzado apontou a arma para Lucas e gritou: vocês dois, mãe e filho, venham comigo! A multidão se agitou e Lucas afiou. A mulher que ele achava que conhecia tão bem estava ali, paralisada, fria, olhando para o homem. Um pânico indizível misturado a um olhar de reconhecimento se moldava em seu rosto. Quem é você? Gritou Lucas, mas o encapuzado manteve o olhar fixo em sua mãe. Você sabe o que precisa fazer, Zezé. Se não quiser que seu filho pague o preço, siga minhas ordens. E naquele instante, tudo desmoronou. A verdade que ele procurava não era apenas sobre sua herança, mas sobre segredos mais profundos, obscuros. Lucas olhou para a mãe, sua mente girando. Ela não era apenas a mulher que o deixara em busca de uma vida melhor. Era parte de algo monstruoso e ele era um peão nesse jogo terrível. E então, como um relâmpago cortando o céu, a revelação estourou. Você nunca foi só meu filho, Lucas. Você é parte da família dela, apontando para Zezé. O verdadeiro pai dele sou eu. A revelação caiu como uma bomba. A confusão se transformou em horror. Cada palavra cravada no peito de Lucas como uma faca afiada. Sua mãe, a mulher que ele amava e confiava, guardava um segredo tão profundo que mudava tudo.
Enquanto a poeira da confusão ainda pairava, Lucas viu o pavor em seus olhos. O que ela havia escondido? O que mais ele não sabia? E enquanto tudo ao seu redor se desmoronava, uma única pergunta ecoou em sua mente: quem ele realmente era? A vida que pensava conhecer se desvanecia e a verdade amarga se tornava aparentemente impossível de suportar. E no momento em que o mundo ao seu redor começava a rodar, ele navegou pela confusão com uma única certeza: nada nunca seria o mesmo. Lucas estava paralisado, o peito apertado com a confusão. Sua mãe estava ali, chamando-o em meio ao caos. Isso era possível? Liliana o puxou para longe, mas ele não conseguia tirar os olhos dela. A mulher que ele achava que havia perdido para sempre. O magnata à sua frente sorria, um sorriso que não chegava aos olhos. Você é parte da família dela, o magnata disse, sua voz imperturbável. A verdade é que você é meu filho. Naquele momento, o mundo pareceu desmoronar. O estômago de Lucas se revirou. O que ele ouviu era como um eco distante, mas no fundo ecoava com uma certa verdade. Ele olhou para sua mãe, os olhos dela cheios de lágrimas misturadas com tristeza, e uma súplica silenciosa. Lucas, não! Isso não é verdade. Ela gritava, a voz tremendo, mas Lucas sentiu a terra tremer sob seus pés. A verdade, Lucas! O magnata continuou. Sua mãe fez escolhas. Desde sempre, ela tentou te proteger de mim. O mundo em volta começou a girar. O som da polícia se aproximando se tornava um ruído distante, como se tudo aquilo estivesse acontecendo em um filme. Por favor, mãe, diga que é mentira! A voz de Lucas saiu como um sussurro sufocado. O olhar dela de dor revelava que havia mais ali. Havia um segredo mais profundo, algo que Lucas ainda não conseguia entender. Você não sabe o que está dizendo! Gritou Zezé, enquanto o encapuzado se aproximava, sua arma apontada para o céu. O pânico irrompeu e as pessoas ao redor começaram a correr. Parem! A voz do homem encapuzado cortou o ar e todos se calaram, como se um feitiço tivesse sido lançado. Ele então olhou diretamente para Lucas e Zezé. Seu olhar era gelado. Esta é a sua chance. Ou vocês vão comigo, ou ficarão aqui e pagarão o preço por tudo o que aconteceu. Lucas sentiu um nó na garganta. A verdade estava se desdobrando como uma tempestade e ele estava no olho dela. O magnata, agora mais próximo, parecia entender. Se você me deixar sair, Lucas, a verdade será revelada. Mas se não, você irá sofrer as consequências. Então, como um flash, tudo aconteceu. O encapuzado, em um movimento brusco, disparou sua arma. O barulho ecoou como um trovão. E Lucas se jogou para o lado, a adrenalina pulsando nas veias. Gritos e choros preencheram o ar, e o mundo se desfez em fumaça e caos. Não! Gritou Zezé, e naquele instante tudo mudou. O rosto dela se contorceu em terror, quando ele percebeu que, em um golpe de sorte, a bala não atingiu Lucas, mas sim sua mãe. O impacto foi brutal. Lucas viu sua mãe cair, a vida dela esvaindo-se como a luz de uma vela. Não, não, não! Ele gritou, seu corpo em frenesi de desespero. Liliana estava ao seu lado, paralisada pela cena. Mas o que ela estava pensando? O magnata caiu em desgraça, seu olhar se endurecendo em um gesto que Lucas reconheceu como a resposta do destino. Os policiais chegaram em um redemoinho, cercando a área, mas Lucas estava perdido. Ele não podia compreender.
Uma reviravolta tão drástica, tão brutal. Sua vida havia mudado para sempre. Mãe, ele se lançou para o corpo dela, agarrando seus braços a cada respingo de sangue que esguichava daquele pequeno buraco no peito. No fundo, Lucas entendia uma verdade horrenda que começava a se revelar. Todos aqueles segredos, toda aquela busca pela verdade, tinham um preço. E agora ele sentia que pagaria com o que havia de mais precioso. Em meio a sirenes e agitação, o último olhar de sua mãe queimou em sua alma. Lucas! Ela murmurou, e naquele último sussurro, ele reconheceu que sua vida seria marcada pela dor e pela busca por vingança. Ele se levantou, dentes cerrados, fogo em seus olhos. O magnata, agora mais vulnerável que nunca, estava em sua mira. E agora, o que ele faria a seguir? O que restara? A única coisa certa era que tudo havia mudado novamente e que a verdade que Lucas buscava estava mais próxima do que nunca. Mas a que preço? Lucas estava paralisado, o peito apertado com o desespero ao ver sua mãe caída. O olhar dela você estava se apagando e o quarto de pessoas ao redor parecia girar. Mãe! Ele gritou, com um nó na garganta, sentindo seu coração disparar. Ele precisava dela, precisava acreditar que tudo isso era um pesadelo. As sirenes da polícia soavam cada vez mais perto. O homem encapuzado estava com a arma ainda levantada e o magnata parecia triunfante. Agora mostrava um rosto de desespero e isso o deixou mais ameaçador. Não se movam. As palavras dele ecoaram, mas Lucas não conseguia mover-se. Tudo o que podia fazer era observar sua mãe, sua expressão de dor, a vida se esvaindo. Lucas, ela murmurou, o xingamento era maldito. Sua mente se encheu de lembranças de infância, de risadas, promessas. E, então algo em seu olhar mudou. Havia um brilho, não o de dor, mas de determinação. Você precisa ouvir. O que quer que ela fosse dizer era crucial. Mas antes que pudesse se concentrar, o magnata gritou: "Não é hora para isso! Levem eles!" Ele se virou para o encapuzado, indicando a saída. Tudo o que ele queria escapar, sair daquela cena horrenda. Então o inesperado aconteceu. Uma explosão, e o muro atrás deles se desfez em pedaços. Lucas lançou-se sobre a mãe. Mas o impacto da explosão era tão forte que quase o jogou para longe. Terras e fumaça voavam pelo ar, e quando ele olhou para cima, viu uma figura surgindo entre os escombros. Era um homem que eles não conheciam, uma presença sombria, mas familiar ao mesmo tempo. "Lucas, é hora de saber a verdade!" gritou o novo homem, e havia uma urgência em sua voz que não passava despercebida. Lucas olhou para o encapuzado, que agora parecia mais desconfortável. Foi nesse momento que o homem começou a mudar. Seu corpo se contorcendo e em uma fração de segundo, ele trocou com a figura que estava envolta em uma névoa de sombras. Era seu pai. A revelação caiu como um raio. Lucas mal conseguiu processar o que estava vendo. O homem que ele sempre sonhou que fosse seu pai não estava perdido. Não estava esquecido. Ele estava ali, em pé, mais real do que ele podia imaginar. "Eu sempre estive aqui, Lucas. Você tinha que saber a verdade antes que fosse tarde demais. Essa guerra não é só minha, é sua também." Os olhos de Lucas se arregalaram. Você é?" As palavras escapavam pela garganta apertada.
o homem que ele inesperadamente agora reconhecia como pai, sorriu, e essa coisa achegada parecia estranhamente reconfortante. Sim, e precisamos de você, mas sua mãe. Tudo isso é mais complicado do que você imagina. O magnata estava agora em um estado de fúria. Você não deveria estar aqui. Isso tudo é seu erro. A verdade morreu há muito tempo. E enquanto o mundo ao redor deles se desmoronava, Lucas estava em um colapso emocional. Parte dessa família. Ele poderia confiar em seu pai? A luta entre as verdades poderia matá-los a todos. Não! Lucas gritou, sua voz ressonando com raiva e necessidade. Eu não sou parte deste jogo. Não quero ser como vocês. E sentia que todo o chão sob seus pés estava desmoronando. Dúvidas e perguntas se embrenhavam em sua mente enquanto tentava entender o novo mundo que se desenrolava diante dele. E então, enquanto sua mãe tentava falar, o estalo intenso começou a ecoar e a fumaça se espalhou, envolvendo-os. O caos estava em seu pico. Ele não poderia confiar, não poderia acreditar. Mas uma coisa parecia certa. A verdade que ele estava prestes a descobrir poderia não apenas custar sua mãe, mas o que restava de sua própria existência. Você tem uma escolha, Lucas, disse o pai, enquanto a fumaça está embora. Escolha sabiamente. Naquela hora, Lucas ficou paralisado. As palavras da mãe ecoavam pesadamente em sua mente. O que significava tudo isso? O que ele realmente queria saber? E quando tudo parecia uma mera ilusão, a única certeza que restava era que a luta pela verdade sempre traria mais dor do que ele poderia suportar. Lucas estava em estado de choque. Sua mãe ali, caída, enquanto o magnata se aproximava com um sorriso cruel. As sirenes rugiam ao fundo, mas nada parecia penetrar a névoa que envolvia sua mente. Ele olhou para os olhos dela, que estavam cheios de dor e amor. Lucas, você precisa ir agora! A voz dela era um fio de voz frágil, mas cheia de uma urgência desesperadora. Não, não, não. Ele gritava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas enquanto a cena ao seu redor se desdobrava como um pesadelo, algo dentro dele começava a despertar. Uma raiva, uma necessidade de verdade. O pai, agora revelado, estava diante dele, seus olhos fixos no filho. Inferno em forma de homem. Fugir é a única opção, Lucas. Não posso perder você também. Lucas se virou, vendo o homem encapuzado, a arma apontada. A tensão no ar era palpável. Mas havia mais em jogo. Sabia que o magnata não iria parar por ali. Se você não se unir a mim, Lucas, tudo que ama se perderá. A verdade não é uma escolha, é uma responsabilidade. A palavra família ficou ecoando em sua mente como a batida de um tambor. Você é meu filho, Lucas! O magnata bradou, sua voz preenchendo o espaço entre eles como uma maldição. E eu sou tudo que sua mãe tentou esconder de você. As palavras dele cortaram como um fio afiado. O passado de Lucas era uma teia de mentiras e desilusões. E em um instante ele viu a verdade brilhar. Lembrou-se da imagem do documento, das conexões que começou a juntar. Não só era larente dos dois homens ali presentes, mas portador de um fardo que nunca pediu para carregar. E a responsabilidade de descobrir o que era verdade, não apenas para si, mas para todos os envolvidos. Bom, se é assim que as coisas são... Ele respirou fundo, a voz firme.
Eu não sou uma peça de xadrez no seu jogo. Lucas se lançou na direção de sua mãe, o mundo ao seu redor se tornando um borrão. Você não vai me levar, ele gritou, cerrando os punhos. A multidão ao redor deles parecia um mar agitado. Um homem que eles não conheciam surgiu. Precisamos sair. Agora! Era um amigo de Liliana. Seus olhos ardiam com determinação. As luzes da polícia dançavam na distância, criando um cenário quase surreal. Enquanto tudo se desenrolava, Lucas sentiu um novo impulso. Eu não vou abrir mão da minha vida, nem da dela. E enquanto o magnata tentava se aproximar, a adrenalina tomou conta. Ele correu, puxando sua mãe para junto de si. Ela estava ferida, mas ainda viva. E enquanto fugiam, o eco das sirenes se intensificava atrás deles. Chegaram a uma saída. As pessoas ainda correndo, mas havia um caminho livre. Vendo a liberdade próxima, Lucas se voltou uma última vez. O magnata e seu pai estiveram ali, mas a escolha era dele. Não importa quem você é ou o que deseja, eu serei eu mesmo. Com um último olhar para sua mãe, ele fez a escolha mais difícil. O velho ciclo de dor e traição precisaria ser quebrado. Tinham que descobrir a verdade juntos, não somente sobre os segredos obscuros, mas sobre o que realmente importava, o amor entre eles. E enquanto fugiam, Lucas percebeu que a batalha tinha apenas começado. Agora, a história de Lucas se entrelaçava em uma nova jornada. E a pergunta se ergueu em sua mente: quem ele se tornaria ao final dessa luta? Se você se conectou com essa história intensa de luta, escolha e revelação, você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo. Esmaque o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuamos a trazer mais histórias incríveis como essa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você é parte de nossa comunidade. Vamos fazer esse eco ressoar.